Boa tarde a todos. Na verdade, boa noite, né? Bom, gente, eu queria dizer que eu tô com saudade de todo mundo, das minhas aulas. Adoraria estar com vocês presencialmente, mas a condição atual não nos permite. Mas eu tenho fé que logo, logo estaremos de volta. E o tema da nossa aula de hoje é Bases de dados e descritores em saúde. Por que essa aula é tão importante? Porque ela vai nos ajudar a compreender a necessidade do uso de bases de dados com as estratégias facilitadoras do acesso, para que a gente possa conhecer também os descritores em saúde e os objetivos. E por que isso é tão importante? Porque isso vai nos ajudar a construir um bom artigo, uma boa pesquisa em dados confiáveis. Vamos começar falando sobre bases de dados. As bases de dados, né? Ela é um conjunto de dados que se relacionam entre si, que permitem a recuperação da informação memorizada no computador, né? Por isso que diz que é um conjunto de bases de dados, né? E aí, Grázios, né, já dizia em 2010 que fornecer informações atualizadas e confiáveis de acordo com a demanda desejada, né, isso é, oferecer a informação que o usuário necessita. Nesse caso, a informação que nós vamos precisar para construir o nosso projeto de pesquisa. Existem as bases de dados, né, e elas se dividem em bancos de dados bibliográficos, que são os portais que reúnem as bases de dados bibliográficas, com acesso livre e gratuito, né? Pode ser que tenha acesso livre e gratuito ou não, né? Às vezes a gente entra numa base de dados dessa e a gente busca os artigos e ele vai dizer assim, disponível e não disponível. Mas mesmo que ele não esteja disponível, ele vai estar lá. Por que, professora? Porque nós podemos comprar esse artigo, né, se for do nosso interesse, para colocar ele na nossa pesquisa. E ela também se divide em bases de dados bibliográficos, né? Que são as bibliotecas que reúnem todos os textos científicos. Quem são elas, né? A Cielo, a Lilacs, a Cochrane, a Web of Science e a Medline. A gente, aqui é uma foto, né? Da base de dados virtual em saúde, né? Que é, como a gente acabou de ver aqui, é um banco de dados bibliográficos, né? E aqui é a Cielo, né? A gente viu os bancos de dados bibliográficos e viu também o outro tipo de banco de dados. Bom, e por que é tão importante a gente saber que existem essas bases de dados? Porque a gente, né, como o tema aqui do slide está dizendo, delimita os descritores de saúde para poder buscar nessas dados, dessas bases de dados. E como é que a gente delimita, professor? Através de uma coisa chamada palavras-chave. A gente seleciona as palavras-chave e a sua melhor combinação para encontrar os resultados mais relevantes. Então, primeiro a gente seleciona as palavras-chave do texto que a gente quer encontrar, do assunto que nos interessa, e posteriormente a gente vai procurar através de quem? Dos descritores mais específicos. Como é que a gente escolhe as nossas palavras-chave, né? A gente procura, eu deixei aqui um exemplo, né? Tecnologias educacionais desenvolvidas para a promoção da saúde cardiovascular, é palavra-chave. Mitos e crenças sobre aleitamento materno. Propostas de atuação da fisioterapia na saúde da criança, do adolescente, né? Aí, como necessidade de atenção básica, a gente vai escolhendo as palavras dentro do tema, né? Vamos supor aqui, ó, mitos e crenças sobre aleitamento materno. Mitos é uma palavra, crenças é outra, aleitamento materno pode ser outra palavra-chave. E assim vamos dar continuidade. Primeiro a gente encontra as palavras-chave, depois os descritores em saúde. Os descritores, por sua vez, né, que a gente chama de descritores em ciências da saúde, são conhecidos como DECs, né? DECs, descritores em ciências da saúde. Bom, o DEX, ele é um vocabulário necessário para descrever e organizar e ajudar o usuário a encontrar as informações que procura. Quem são os usuários? Somos nós. Nós que procuramos essas informações para poder escrever de forma fidedigna os nossos projetos de pesquisas. O uso de um vocabulário estruturado permite o pesquisador recuperar as informações com o termo exato utilizado para descrever o conteúdo daquele documento científico.
Por que que ele diz que é termo exato? Porque a gente vai conhecer um pouquinho mais dos nossos desks e perceber que eles nos dão os termos exatos para isso. Bom, o desk, né, ele é um vocabulário estruturado e trilingüe. O que é isso, professora? É um vocabulário todo estruturado e ele vai aparecer em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Foi criado pela ABIREME. A ABIREME, gente, ela é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações e Ciências de Saúde, né? E ela serve como uma linguagem única na indexação. De quem? Dos artigos, dos livros, dos anais, dos congressos, de teses, de dissertações, de monografias, né? Que muitas vezes são publicadas. E o que é essa indexação? A indexação é o processo pelo qual é descrito o conteúdo de um documento mediante descritores depois da sua leitura técnica e análise. Então, todos os documentos eles são, né, feita uma leitura pelos descritores e através dessa leitura é que eles são indexados. Quando é que eles são indexados? É quando a gente entra e vai lá procurar e coloca as nossas palavras, né, chaves primeiro. Depois a gente encontra os nossos descritores através, né, da plataformazinha do Dex no Google, que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente encontra todo o material lá na plataforma. Esse material quer dizer que ele está o quê? Indexado. E ele passou por esse processo, né, de quê? De conteúdo, né, depois da leitura técnica e de uma análise, então ele foi indexado lá na base de dados para a gente encontrar ele. Bom, ele é atualizado, né? Como vocês podem ver, a gente tem 33.558 descritores no total, né? Então, essa pesquisa, quando a gente vai usar, a gente procura o nosso descritor, porque são muitos, né? E a gente acaba usando na pesquisa de recuperação de assuntos das bases de dados, como Lilacs, Medline, Cielo, BVS. Bom, e aqui é como a gente encontra o DEX, né? Como é que a gente encontra? A gente vai lá no Google, né? Coloca DEX, dá um Google e vai aparecer lá, ó, descritores em saúde, em ciências da saúde. A gente vai, ó, clicar lá nesses descritores. Quando a gente clica, né, vai aparecer lá descritores em ciência e saúde novamente. Aqui, ó, mais em cima, a gente tem os idiomas, né, que é inglês e espanhol. E aí a gente vai consultar o Dex. Por quê? Porque a gente já criou as nossas palavras-chave. Só que quem vai nos dar o termo exato é o Dex, né? A palavra-chave ela só vai nos auxiliar a encontrar o termo que a gente quer. Bom, quando eu faço uma consulta, quando eu clico em consultar, ele vai abrir essa janela. E aí vocês podem ver, ó, que os descritores vão aparecer em 3 idiomas: inglês, espanhol e português, né? E aqui do lado vai aparecer uma janela dizendo o quê? Consultar por palavra. E aí eu escolho palavra, o termo ou descritor exato. E aqui ao lado eu também tenho uma janela que vai me aparecer para consulta de índice, que esse índice pode ser alfabético, permutado e hierárquico. A gente vai falar de cada um deles. Quando eu escolho uma palavra ou um termo, um descritor exato, né, eu coloco aqui a palavra, eu coloquei, ó, jovem, né, e eu optei por encontrar o descritor exato da palavra jovem dentro de quem? Do descritores em ciências e saúde. E aí eu vou aqui, ó, e clico em consultar. Quando eu clico em consultar, ele vai me dar toda a descrição da palavra jovem. E aí ele vai dizer, ó, jovem, como é a palavra jovem em inglês, em espanhol, em português. Ele vai dar a definição em português de jovens, ó, pessoa com 13 anos ou 18 anos de idade, né? Então, isso quer me dizer que ele é o quê? Que ele é um descritor exato. Vem nos 3 idiomas, vem a definição, né? Que jovem é o descritor de saúde exato. E aí eu posso consultar pelo índice, né, também. Quando eu consulto pelo índice, eu vou ter essas três opções. Posso consultar por ordem alfabética,
posso consultar permutado ou posso consultar de forma hierárquica. No alfabeto, né, ele permite, aliás, a primeira opção, ele permite pesquisar no vocabulário digitando-se o termo inteiro, a raiz ou a letra inicial. Já permutado, ele me permite saber se a palavra existe no DEX e visualizar todos os termos que a possuem, independente de ser no início, no meio ou no fim do termo. E o hierárquico são os assuntos que são organizados através das suas relações hierárquicas, né? Dividido por grandes assuntos e suas subdivisões. Então, eu tenho por ordem alfabética, né? Eu vou lá, clico no C, coloco a palavra cirurgia. Vai aparecer para mim tudo que tem em ordem alfabética sobre cirurgia. Quando eu faço o índice permutado, eu coloco só uma parte da palavra cirurgia, né? E ele vai aparecer o quê? Tudo que é permuta junto com essa palavra, cirurgia. E quando eu coloco o índice hierárquico, eu descrevo, né? Coloco lá o descritor, né? Eu coloquei aqui, ó, psicologia, clico no índice hierárquico, ele vai abrir tudo isso para mim, eu coloco psicologia, clico lá, né, em consultar, e ele vai aparecer como psicologia, pertence a que categoria? Psiquiatria e psicologia. E ele ainda vai mostrar aqui em vermelhinho onde ele se encontra. Por que são tão importantes? Porque quando eu vou cruzar os meus dados para encontrar o maior número de artigos, né, eu vou precisar desses descritores para poder cruzar através de uma ferramenta que o sistema, né, me dá chamada operadores booleanos. Os operadores booleanos, gente, né, na pesquisa bibliográfica é comum a gente usar demais os operadores booleanos. Os operadores booleanos, ele vem, né, nas palavras no idioma inglês, mas está aqui o significado de cada um deles. Quem são os operadores booleanos? O AND, o OR e o NOT. O operador AND, ele vai fazer o cruzamento de todas as duas ou mais palavras. O operador OR vai somar as palavras e o NOT vai excluir as palavras. A gente vai ver a forma como cada um faz isso, tanto a adição, como a soma, né, como a exclusão. Por exemplo, né, eu coloquei aqui para vocês verem. Quando eu coloco a palavra lá na pesquisa, idoso, e cuidados, né, ele vai recuperar todos os documentos que contenham as duas palavras idoso e cuidados. Quando eu coloco o operador booleano OR, né, que eu boto idoso, OR, clico lá no OR e cuidados, ele vai recuperar todos os documentos que contêm a palavra idoso ou palavra cuidados, ou ainda documentos que contêm as duas palavras, idoso e ou cuidados em ambos. E o EndNote, né, ele vai fazer com que eu recupere os documentos que têm apenas a palavra idoso e que não tem a palavra cuidado. Idosos e não cuidados, porque eu coloquei idosos e not cuidados. Então, eu quero todos os artigos que têm a palavra idoso, mas que não tenham cuidados. E aí, voltando aqui para a nossa biblioteca virtual, né, que é onde a gente encontra as bases de dados, quando a gente quer pesquisar um assunto, né? A gente vai falar agora de uma parte bem interessante que vai auxiliar vocês durante a pesquisa sobre o assunto que vocês escolheram trabalhar como tema de projeto de vocês. Bom, por exemplo, lá na biblioteca virtual, né? Eu tenho, como eu vim pedindo idosos, né? Eu fiz pesquisa com AND, OR ou NOT. A qualidade de vida dos idosos que praticam atividade física seria um exemplo de projeto que eu queria trabalhar. Então, eu tenho que definir as palavras-chave, depois eu tenho que criar os meus descritores e consultar nas minhas bases de dados. Para consultar, eu vou usar quem? Vou usar o DESC, né? O DEX, para saber, na verdade, se aquela minha palavra é um descritor. E aqui eu cliquei em idoso, né? E ela é um descritor. É um descritor exato. Ele colocou, né, nos 3 idiomas a palavra idoso: inglês, espanhol e português. E colocou todas as definições de pessoas idosas no idioma em português. E ele ainda classificou.
né? Pessoas de 65 a 79 anos de idade para uma pessoa com mais de 79 anos. Tá tão atual, ó. Quem são mais de 79 anos? Aquelas pessoas que têm que têm 80 anos ou mais. Que hoje a lei diz que a prioridade dá prioridade, né? Assim, então tá bem atualizado o descritor idoso. Para eu entrar na BVS, né, e mostrar isso que eu acabei de falar para você, você vai ter que dar um Google, certo? Então, lá no Google, você clica Biblioteca Virtual em Saúde, vai aparecer lá. E aí, eu deixei aqui a setinha já para você clicar em BVS. E aí, vai aparecer essa janela. Dentro dessa janela, se você olhar, né, aqui, ó, para a lateral esquerda, eu vou ter várias temáticas, gente. Adolescente, determinantes sociais, né? Enfermagem, muitas temáticas, né? E é interessante porque dentro dela a gente pode fazer o quê? Uma pesquisa sobre o tema que a gente quer trabalhar. Quando eu faço uma pesquisa, olha, eu coloquei aqui, ó, idoso, né? Quando eu coloquei aqui, ó, idoso, ele me deu, né? Eu coloquei só idoso e fiz uma busca. Ele me deu, né? Que eu tenho 1 a 20 páginas, né? Só de artigo falando de idoso. E cada artigo, cada página, né? De 1 a 20 vai totalizar 2.937 mil artigos. É muito artigo. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode filtrar, porque a gente aprendeu que existem os controladores booleanos. E esses controladores booleanos vão me ajudar a filtrar só aquilo que eu quero, não é? Idoso e qualidade de vida, que é o END, né? Seria um exemplo. Quando eu faço o filtro, né? Ó, coloquei aqui, ó, idoso e atividade física. Olha o tanto de artigo que ficou, como diminuiu. Continuo tendo 1 a 20 páginas, só que apenas 103 mil artigos, 274. Né? Agora diminuiu o número. Aí ele vai abrir o artigo dessa maneira aqui, quando você clicar no título lá do artigo que lhe interessa, tá certo? Ele já vai lhe dar um resumo, então você já tem a oportunidade de ler o resumo e ver se realmente está dentro do tema que você quer pesquisar. E aqui na lateral direita, né, ele dá logo se o texto está completo, então você pode clicar e baixar o artigo inteiro, né? Ele te dá essas opções aqui de filtro. Claro que eu tenho outros filtros, né? Então eu tenho lá, se eu quero, se o texto está disponível, se eu quero todos os textos que estão disponíveis sobre o meu assunto, né? Que era idoso e exercício. Eu clico em disponível. Se eu quero só nas bases nacionais ou só no Brasil, eu clico só no Brasil. E aí eu vou colocando em cada base de dados que eu quero para poder pesquisar. O assunto, envelhecimento, né? Eu não estou falando sobre idoso. Eu tenho outros filtros, né? E aqui eu tenho país ou região, também eu posso escolher artigos do Brasil, do México, os da Europa. Eu posso filtrar, colocar no idioma só em português. Por quê, professora? Porque às vezes eu tenho um artigo, né, que são publicados em inglês, mas já estão traduzidos para o português, né? Olha só o tanto de artigo, 26 artigos em português, né, sobre o tema. Eu também posso optar pelas revistas, né? Eu tenho boas revistas. Ó, revista de gerontologia, que é de saúde do idoso, são revistas confiáveis, gente, essas revistas aqui. E aqui eu posso escolher também, na margem direita do meu filtro aqui da tela, eu posso escolher o ano de publicação. E aí seria interessante que nesse ano de publicação você colocasse dos últimos 5 anos, né? E aí eu tenho, ó, 2011, 2012, 2013, 2015, né? Os últimos 5 anos. Se você não tem ainda 2020, você coloca aonde? Até 2019, né? E o texto que você quer? Você quer só artigo científico? Você quer monografias ou você quer teses, né? Aqui no caso eu coloquei que eu queria só artigo falando de idoso e exercício, né? Cada filtrozinho eu fui marcando a pesquisa que eu queria.
Existem algumas fontes de pesquisa que é interessante eu apresentar para vocês, né? Vamos lá conhecer. Existe Cielo, que é uma fonte confiável de dados que vocês podem pesquisar, né? Os artigos dos últimos 5 anos sobre os temas que vocês querem. Por que dos últimos 5 anos, professora? Porque são as publicações mais atuais. E como a gente está começando agora, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Existe a Lilacs, né? A Lilacs é uma base de dados muito boa, né? Tem bons artigos de enfermagem publicados na Lilacs, né? Uma base considerada com pesquisas grandes, pesquisas de ensaios clínicos, né? Com grande, digamos assim, respaldo, né? Então, ela tem vários tipos de pesquisa, né? Ela vem até dizendo aqui os tipos de pesquisa, ó, sistemáticas, integrativas, de evidência, ensaio clínico, economia em saúde, avaliação de tecnologia de saúde. Então, é uma base muito confiável de pesquisa, que a gente pode procurar os artigos do assunto que a gente quer para o nosso projeto. Existe a BVS, né, que é uma biblioteca virtual em saúde. Dentro dela eu vou ter muitas bases, né? Quando vocês estiverem pesquisando na BVS, vocês vão observar que dentro da BVS já tem a Cielo, já tem a Lilacs, já tem a Bireme, outras bases já vão estar dentro dela, bases confiáveis de estudos. E algumas bases vocês precisam conhecer que são bases relevantes. Por que, professora, a senhora está dizendo isso? São bases relevantes. São bases que publicam artigos que são confiáveis, né? E artigos de relevância científica. Então, dentro da Biblioteca Virtual de Saúde, o que é que eu vou ter? Eu falei para vocês no slide anterior, que eu vou ter Lilacs, Cielo, né? Mas aqui tem um quadro mostrando, né? Algumas bases relevantes que eu vou encontrar dentro da BVS, né? Lilacs, PubMed, Cielo, Web of Science, Medline, Cochrane e Scopus. Vale salientar, gente, que todas essas bases de dados estão dentro da Biblioteca Virtual de Saúde e que tem muita literatura boa, muito artigo bom publicado. Mas, como eu falei no início da aula, nem sempre todos vão estar disponíveis, né? Então, você tem que olhar lá na janelinha, na tela, se eles vão estar disponíveis para vocês lerem, tá certo? Aqui são as nossas referências, então, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem estar consultando esses livros e esses artigos, né, como apoio de trabalho, tá? Qualquer dúvida, eu também estou à disposição por e-mail, então vocês podem me enviar e-mail, tá certo? E eu espero que a gente se encontre logo, tá, gente? Boa noite e até breve.